Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos falar hoje sobre o novo sistema de pontos para classificação do Mr. Olympia para 2020. A intenção desse vídeo aqui é deixar o mais claro possível, fazer um tutorial realmente sobre como tudo acontece, sobre como funcionam tanto as classificações para categorias que têm menos de 25 shows por ano, quanto para as categorias que têm mais de 25 shows por ano. O ponto de início é esse. E antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, a ajuda de vocês é muito importante, o canal está crescendo e estamos lutando muito para chegar nos 50 mil antes do Mr. Olympia. Conto com a ajuda de vocês. Vamos lá então para o vídeo. Então vamos começar. Eu quero primeiro começar explicando como que funciona a estrutura de julgamento do Mr. Olympia e quero reforçar. Falei esse final de semana com o Tamer Elguindi, que é o promotor do Mr. Olympia, que é o CEO da Muscle Contest International, e ele foi um dos caras que desenvolveu e criou um novo sistema de pontos que trabalha com isso, e ele explicou um pouco mais como foi criado, por que foi criado e quais os benefícios para os atletas disso. No final do vídeo eu coloco a entrevista com ele. Vamos entender um pouco melhor como funciona o julgamento do Mr. Olympia. Basicamente é como todos os shows, ele tem as prévias, onde todos os atletas classificados da categoria vão competir entre si, depois tem as finais, onde os 15 atletas primeiros colocados vão fazer suas poses, coreografias e vão lutar pelo título. O que acontece? O Mr. Olympia tem muitas categorias, muitos shows, tem uma questão de tempo, de julgamento, então eles tentam fazer de uma maneira que limite o número, e é o maior show do mundo, então eles tentam fazer de uma maneira que limite o número máximo de atletas para cada categoria. Então, por exemplo, para categorias que têm menos de 25 shows por ano, que é o caso do Bodybuilding Open, da 212, por exemplo, quem se classifica? Os 5 primeiros colocados do Olympia do ano anterior, o campeão de cada show da temporada e os 3 primeiros colocados por pontos. Imagina, vamos chutar que tenha 20 shows na temporada, aqui um exemplo, só para a gente entender. Então a gente vai ter os 5 primeiros colocados do Mr. Olympia, os 20 campeões, e supondo que cada atleta ganhe um show, os 20 campeões são 25, mais 3 por ponto são 28 atletas. Supondo que todo mundo vá, que ninguém ganhe 2 ou mais shows. Então, por exemplo, nesse caso, a gente teria um máximo de 28 atletas ali competindo. Esse é um exemplo. Vamos imaginar agora categorias que têm mais de 25 shows por ano. Vamos chutar aqui, vamos dar um exemplo. Que a categoria tenha 35 shows por ano. Se a gente fosse ter um campeão classificado por campeonato, mais os 5 primeiros colocados do Mr. Olympia, mais os 3 por pontos, pode dizer que a gente tivesse 40, 50 atletas classificados para a categoria. Seria muita gente para ser julgada e seria muita gente para se considerar um show que é o maior evento do ano, que só chama os melhores e tudo mais. Então eles limitaram, e para aquelas categorias que têm mais de 25 shows por ano, a classificação ficava, até ano passado, até 2019, os 5 primeiros do Mr. Olympia se classificam, do ano anterior se classificam, mais os 20 primeiros por pontos. Isso limitava o número de atletas no Mr. Olympia, o que era bom, mas o lado ruim é que cada atleta tinha que competir muitas vezes por ano para garantir a vaga, e era um pouco complicado, acabava puxando demais os atletas ao limite, e apesar de ser legal ver os caras competindo com mais frequência, alguns tinham que competir muito e acabavam perdendo o pico para o Mr. Olympia. Então isso foi mudado para esse ano. Eu falo sobre a mudança das categorias que têm mais de 25 shows daqui a pouco. Vamos falar primeiro das categorias que têm menos de 25 shows e como tudo isso funciona. Vamos fazer um tutorial para vocês aqui. Então, entrando aqui na página da FBB Pro, do Mr. Olympia, aqui a gente tem 25 atletas ou 25 competições ou menos a divisão. Então, Men's Bodybuilding, 212, Fitness, Figure e Women's Physique. Quem classifica? Top 5... Isso aqui para 2020, tá, pessoal? Isso aqui são as regras para 2020. Quem se classifica? O top 5 do Olympia 2019, o vencedor de cada show e os top 3 por pontos. E aí, os top 5 do Olympia 2019 e o vencedor de cada show, fica claro. Só lembrando que caso o cara vença 2 shows, vamos supor que o Roy Winkler não tem vaga e venceu um show. Aí ele compete outro show e vence. O segundo colocado daquele segundo show não herda a vaga dele. Então ele ganhou os 2, mas ele foi com uma vaga só. Nunca tem vaga herdada. É o campeão do show. Caso o campeão já tenha vaga, aquela vaga fica descartada. O que pega sempre são aqui os pontos. Top 3 nos pontos. E aí
para categorias que tem menos de 25 shows por ano, a gente tem 4 divisões de shows que dão pontuações diferentes. Então a gente tem aqui a primeira divisão, que nesse caso é só o Arnold Classic Ohio, que o segundo ganha 10 pontos, o terceiro ganha 9, o quarto 8, o quinto 7, é bastante ponto. Tem os shows da segunda divisão aqui, que é o Arnold Classic Austrália, Arnold Brasil, Pittsburgh Pro, New York Pro, Tampa Pro, Praga Pro, Toronto Pro e a Copa Yamamoto. Aí o segundo colocado ganha 8, já não é mais 10 que nem era aqui em cima, é 8. O terceiro 7, o quarto 6, o quinto 5. Aí tem categorias de terceira divisão, que é o Chicago Pro, Vancouver Pro, Portugal Pro e o Japão Pro. O segundo colocado ganha 6 pontos, o terceiro 5, o quarto 4 pontos e o quinto 3 pontos. E tem os shows de quarta divisão, que são todos os outros shows que não estão listados aqui em cima, onde o segundo ganha 4 pontos, o terceiro 3, o quarto 2, o quinto 1, bem menos pontos. Comparando com a primeira divisão, ó, imagina, o cara que ficou em quinto aqui no Arnold ganha 7 pontos, o cara que ficou em segundo aqui ganha 4, bem menos. Então, vale muito a pena os caras brigarem por shows de primeira divisão. No fim da temporada, logo antes do Mr. Olympia, os 3 caras que somarem mais pontos nos shows e não tiverem vencido nenhum se classificam e também vão para o Mr. Olympia. Tem alguns critérios de desempates, que é quem conseguiu colocações melhores, quem conseguiu colocações melhores em shows de divisões maiores, mas isso também é muito difícil acontecer. E o que mais importa para a gente agora hoje é falar sobre as novas regras para categorias que tem mais de 25 competições. Men's Physique, Classic Physique e Bikini. A partir de 2020, somente o campeão do Mr. Olympia dessas categorias ganha vaga automática para 2020. Então só o campeão do Men's Physique, Classic Physique e Bikini 2019 ganha vaga para o Mr. Olympia. A partir daí, todos os campeões de cada show ganham vaga também. A questão é a seguinte, lembra que eu falei lá no começo que o sistema de jogamento do Olympia tem as prévias com todos os atletas, e aí os 15 primeiros classificam para as finais, e só os 15 primeiros vão competir as finais, fazer coreografia e concorrer ao título. Nas categorias com mais de 25 shows, como cada vitória vai valer uma vaga e tem mais vagas por pontos, tem muita gente classificada. Então eles vão colocar um round eliminatório antes das prévias. Então vai ter o round eliminatório, prévias e finais. Essa é a diferença maior disso aí. E aí a gente tem 2 divisões de shows, a primeira divisão e a segunda divisão. Vamos ver aqui quem está na primeira divisão. Então a primeira divisão são 12 shows. É o Arnold Classic Ohio, Arnold Classic Austrália, Pittsburgh Pro, New York Pro, Toronto Pro, Chicago Pro, Muscle Contest Brasil, que é o show de agosto aqui no Brasil, Tampa Pro, Portugal Pro, Yamamoto Cup e o Vancouver Pro, o Japão Pro. Esses 12 shows são a primeira divisão. Cada vencedor desses shows ganha vaga para o Mr. Olympia e já vai direto para as prévias, não precisa entrar na fase eliminatória. E além de tudo, tem todas as despesas pagas para ir. Então, é uma grande notícia porque o cara que vai competir em Men's Physique, Classic Physique ou Bikini no Muscle Contest Brasil, por exemplo, o vencedor vai ganhar vaga para o Mr. Olympia direto nas prévias e vai ganhar despesas pagas, vai poder ir com tudo pago para o Mr. Olympia competir. Ajuda muito, é uma grande ajuda para o atleta, principalmente os caras que estão começando. Aí a gente tem os shows de segunda divisão, que são todos os outros shows. Quem vence esses shows também tem vaga garantida para o Mr. Olympia, mas esses vencedores desses shows vão disputar a fase eliminatória primeiro, antes de poder ir para as prévias. Em relação a pontos, os shows de primeira divisão dão muito mais pontos também do que os shows de segunda divisão. A questão é a seguinte, as prévias vão ter no máximo 25 atletas, então a gente vai ter o vencedor do Olympia do ano anterior, 12 shows que podem ter até 12 campeões diferentes. Então vamos supor um cenário que tenha 12 campeões diferentes, cada um ganhou um. A gente tem 3 atletas classificados para as prévias. Faltam 12 vagas, porque o total é 25. E aí a gente tem todos os campeões de todos os outros shows. Vamos supor que sejam mais 20 campeões. Esses 20 campeões vão entrar na fase eliminatória e vão lutar, nesse caso, por 12 vagas, para completar os 25.
Vamos supor que a gente tenha um campeão do Mr. Olímpia, e aí, dos 12 shows, 6 atletas ganharam ali, cada um ganhou 2, um ganhou 3, outro ganhou 1. A gente tenha 6 campeões diferentes. Tem 1 mais 6, são 7. Para completar 25, faltam 18. Então, todos os caras caras ou meninas da biquíni que estiverem na fase eliminatória vão lutar por 18 vagas nas prévias. Então, a gente tem um round a mais a ser disputado aí, que vai ser legal também. Mais gente indo pro Mr. Olímpia, mais um round pra gente assistir, pra gente torcer, pra gente ver quem é o melhor atleta de cada categoria. Pra gente ver quem é o melhor de cada categoria. Vai ser interessante de ver isso aí, de ver como que vai ser essas nuances. Então imagina, um cara que ganhou o show da segunda divisão, ele tem vaga no Olímpia, mas na fase eliminatória. Então pode ser que ele vá brigar por um show, para vencer um show de primeira divisão, para garantir a vaga dele já nas prévias. Então vai ser interessante de ver as estratégias com isso tudo. E basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês como funciona o sistema. Se tiverem dúvidas, perguntem aí. Vou fazer o máximo para responder as dúvidas de vocês. E agora vamos ver a entrevista que eu fiz com o Tamer El-Guindi, promotor do Mr. Olímpia, CEO do Muscle Contest International, o cara que ajudou a desenvolver todas essas normas. Ele vai explicar pra gente como surgiu, qual a importância para os atletas e no que isso pode mudar a vida dos competidores. Vamos lá. Cara, conta um pouco, como que surgiu essa ideia dessa mudança na pontuação? Bom, Miguel, a gente teve muitos atletas no mundo inteiro realmente reclamando do excesso de vezes que eles têm que competir para poder ir para o Olímpia, que é realmente o sonho dos muitos atletas que a gente vê no mundo inteiro. E aí a Sandy Williams, que é uma das melhores juízas do mundo, Steve Weinberger, eu, o Tyler Manion, a gente ficou junto no Mr. USA, no meu show, a semana passada, e atrás mesmo do palco começamos a conversar e surgimos nessa ideia. Uma coisa realmente espontânea, mas todos concordaram, sem dúvida nenhuma. E o Tyler estava tão animado com a ideia que ele decidiu introduzir a ideia já em Tampa. Já lançou ali, né? Basicamente, eu já falei sobre isso antes, mas basicamente é uma mudança radical que tem na Classic Physique, Men's Physique e Bikini. É que apenas o campeão do Olímpia se classifica para o ano seguinte. E todos os shows dão vaga. O que muda não tem mais gente se classificando do top 1 ao top 5. Isso. Então a gente tem atletas top tendo que competir ao longo do ano. Isso é uma ótima ideia. Isso pode se estender para outras categorias, para bodybuilding, 212? Essa é a ideia, Miguel. O que a gente quer realmente é dar uma oportunidade para os fãs do mundo inteiro prestigiar esses atletas 2, 3, 4, 5, que geralmente se classificam para o Olímpia e não competem mais até o Olímpia, né? Então a gente quer dar uma oportunidade para os fãs ver esses grandes atletas. E uma coisa super importante é que o Muscle Contest Brasil é o show de divisão 1 que vai garantir para Classic Physique, Men's Physique e Bikini, o vencedor ganha vaga para o Olímpia com despesas pagas para lá, né? Esse show aqui realmente vai se tornar, em termos de importância, um dos mais importantes shows do mundo, os 12 mais importantes. As pessoas que ganharem esse evento aqui o ano que vem, automaticamente vão pro Round 2, que são já os 25 melhores para o Olímpia. Então, obrigado pelas explicações, prazer ter você com a gente e obrigado por tudo que você faz pelo bodybuilding e pelo Brasil. Obrigado a você, Miguel, a gente adora você, acompanhem aí o Miguel com todas as informações updated. Valeu, obrigado, Tchau, Tamer. Tchau, pessoal, até mais. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês entenderem esse vídeo e se tiverem mais dúvidas, a gente faz mais vídeos aí ao longo do ano para poder tirar cada vez mais dúvidas, deixar cada vez isso mais limpo e claro na cabeça de vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!